Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. Nossa convidada é Leila Lopes de Melo. Leila Lopes de Melo. Leila, olha só, você falou, muito interessante essa questão dos bailes e tal. Você viveu uma época assim de uma Friburgo que tem uma transição assim meio rural e urbana. Você lembra assim de ainda passando pela cidade, carros de boi, carroças, tropas de mula? Tem umas lembranças lindas. Na década de... Eu sou nascida e criada naquela casa onde eu resido até hoje. Que aquela casa foi construída pelo meu pai para o casamento dele com a minha mãe, que era carioca, era do Rio de Janeiro. Então casou-se e veio residir em Nova Friburgo. Então eu nasci ali e ali permaneço até hoje. Então o interessante é a gente ver a evolução dos costumes, dos sons da cidade, como é que vão mudando ao longo do tempo. Eu tenho os sons de madrugada, era muito comum passar boiada ao longo da avenida, ali da Avenida Conte Bittencourt, por ali, passavam as boiadas de madrugada. E carro de boi tem mas passava, o carro de boi até transitava durante o dia pelas ruas. Era boiada mesmo? Não, boiada. Boiada, a gente escutava os peões gritando, ei boi, ei boi. Então a gente escutava aquele tropel dos animais passando pela avenida. Outra coisa muito interessante é que o rio não era poluído, então o rio tinha muito sapo, muita rã. Então, assim, à noite, com o silêncio da noite, a gente estava deitada, a gente escutava o coachar das rãs, dos sapinhos, e muitos sapinhos saíam lá das margens do rio e vinha para o nosso jardim. A gente deparava com aqueles sapinhos no meio das plantas no jardim. Não se podia também deixar a janela aberta, que a gente sempre era visitada por algum vagalume, coisa que atualmente nem se vê mais. Agora tinha os carros, a boiada passava de madrugada, que era para não atrapalhar o pequeno trânsito da época. Mas tinha também, como é que se diz, aquelas mulas, aqueles tropeiros. Aí eles passavam, qualquer hora do dia, passavam os tropeiros com aquelas mulas. Tinha a madrinha da tropa, era aquela mula que vinha com uma porção de chocalho. Era como se fosse o animal guia para o restante, que trazia aqueles produtos da lavoura. Ali perto de onde era o reduto, onde se concentravam todos os tropeiros, era na esquina da Monte Líbano, onde hoje é o Banco do Brasil. Ali era uma casa, não sei porque que eles se reuniam, era o ponto deles, era ali. Ali tinha até uma loja, um armarinho. Ali foi a casa da Câmara de Nova Friburgo, não foi? Mas esse eu não peguei, não. Isso foi bem 1800 e poucos. Eu já peguei na década de 40, a rua já era aberta. Aí se concentravam ali. Se concentrava naquela esquina. E ali naquela esquina tinha um armarinho dos avós de Edmo Zarif. O Adi e a esposa, Dona Yasmin e o marido, a loja deles chamava Estrela do Norte. Então eles residiam ali, não sei porque era o reduto dos... Agora, perto da minha casa também, se reuniam muitas tropas, porque tinha um morador ali, que ele revendia esses produtos de lavoura, então ele recebia aqueles tropeiros ali na minha rua. Até a década de 50, Janaína, essas tropas eram comuns em Friburgo. Era comum. Por exemplo, o Amparo era uma região muito produtiva, que produzia muito. Então as tropas que vinham do Amparo, elas vinham até a Village, porque da Avenida Euterpe para cima já era calçado. Certo? Então eles paravam as tropas ali na Village, ali em frente quase à faculdade. Também ali, e ficavam ali. Essas que você está falando da Monte Líbano vinham das Braunas. Vem das Braunas, a outra parte do Amparo, que dava lá pela Fazenda Bela Vista, então que se vinha pelo Amparo. concentrava As ali. pessoas entenderem o acesso de Amparo ao Na centro, região era por aí. de cá, era até a rua McNiven, essa rua Moisés Amélio e McNiven, elas também recebiam essas tropas que vinham para depois comercializar no centro da cidade.
Ali tinha, onde você mora, Leila, tinha ali ali onde você mora, Vamos falar o nome da rua? Fernando Bisotto. Hoje é Fernando Bisotto. Era Fernando Bisotto. Mas ao lado da Fernando Bisotto tinha a Rua Oliveira Botelho, aonde tinha o grande armazém da família Fuli. Lá na esquina, com o Alberto Brown. Na esquina, onde é o edifício Fuli hoje, ali tinha um grande comércio. Tinha. Torrefação de café Moraes. Exatamente, né? Café, lá tudo ali. Tinha, então, provavelmente, nesses lugares nós tínhamos... Os tropeiros. Tinha esses carros de boi que transitavam livremente pela cidade. Então, tinha todas essas coisas. Agora, o interessante, como eu digo, de madrugada, porque já ao amanhecer, outro som também muito peculiar ao amanhecer era o tamanco dos operários que iam para as fábricas. Então, ali, mais ou menos 20 para as 6, 10 para as 6 da manhã, a gente escutava aqueles tamancos de madeira batendo nos paralelepípedos, no calçamento, cada um se dirigindo, e a gente escutava as fábricas. Então, a gente podia até acertar o relógio, que apitava 10 para as 6, 6 horas, apitava para almoço, para o regresso. Então, era aquele tropel, aquele movimento enorme de operários. As principais, né? Filó, Renda e Ipu. Tinha para 2.000. Essas fábricas grandes, o turno delas não parava. Eram 3 turnos. Era de 6 às 2 da tarde, de 2 às 10 da noite e depois de 10 da noite às 6 da manhã. Esses tamancos, tinham tamancos que eram abertos, era só como fosse uma sandália. Que agora é tudo havaiana, E quando tinha um tamanco português, ele era todo fechado, tinha uma capa de couro na frente, então você enfiava o pé, né? Aquele tamanco, ele era um pouco, ele tinha até um saltinho um pouco mais alto, né? Então esse toque, né? Português, Gente, eu imagino quase 5 horas da manhã, aquele frio, imagina no inverno. Naquele tempo dava uma serração bem densa, bem forte, e tanto quando, assim, tinha certos períodos que quando a gente saía mais cedo, até quando eu ia para o Colégio Modelo, pelas 15 para as 8 horas, já saía aquela evaporação de dentro do rio. Você deve lembrar que a evaporação de dentro do rio. Mas o interessante também, que eu gosto muito de lembrar, às vezes eu chego à janela e fico olhando da minha varanda, da minha janela, as casas todas que já estão sendo substituídas por outros prédios, ou estacionamento de carro, que agora está muito comum, o edifício. Então eu fico imaginando, ali morava fulano, aqui morava cicrano. Então eu fico rememorando aquelas figuras todas do meu passado, né, Kalina? Então eu gosto muito de lembrar, quando eu chego assim à noite, eu fico lembrando, porque antigamente, quando dava 9 e pouco, 10 horas, já era hora de todos estar se recolhendo. Eu me lembro que lá de casa a gente ouvia o apito do trem. Papai dizia: minha filha, vamos dormir, já 9h15, 9h30. O Jaú apitou lá na estação, já está na hora de dormir. E aí passava, naquela calada da noite, as ruas muito mal iluminadas, porque a lâmpada era muito fraquinha, muito junto do poste, então a claridade ficava circunscrita quase que ao pé ali do poste. Então passava na calada da noite, assim, do cavaquinho, tirando uns acordes sempre repetitivos, um pretinho chamado Xandoca. Chegou a conhecer, você lembra do Xandoca? Passava Xandoca, assim, no silêncio da noite, com aqueles acordes, passava ele pela rua, e então isso tudo me vem à lembrança. Aquela baixinho, meio fortinho, certo? Xandoca. Tinha Minervina, também escura, assim, beiçola, de perna muito arcada, pano na cabeça, ficava pedindo esmola na porta daquele tempo era a matriz, nem era a catedral, com um ramo de espada de São Jorge no braço. Tinha também outra coisa da minha infância, porque na nossa infância, os cortejos fúnebres eram todos a pé. Então a pessoa era velada na sua residência, com os amigos, né? Só enterrava 24 horas depois que tinha falecido. Não tinha esse negócio que morreu 10, 9 horas da manhã, enterra às 4, 5 do mesmo dia, não. Então as pessoas eram veladas em casa, depois o cortejo ia à matriz,
para ser abençoado, falava... Tinha missa de corpo presente? Não era nem missa de corpo presente, não. Era a encomendação, você vai se encomendar, uns falavam encomendação da alma, outros falavam encomendação do corpo. Então vinha o padre, fazia oração, benzia, jogava água benta e dali saía com o caixão para o cemitério aqui atrás da atual prefeitura, que naquele tempo era a estação de trem. Mas o interessante é que havia um senhor, tem até uma rua aí para o lado do Cordoeira, ele era uma pessoa até popular. O irmão dele já era mais assim, era um dentista prático, na época até muito conceituado, seu Elias Marra. E o irmão do seu Elias Marra, seu Teófilo Marra, era uma pessoa muito popular, que ele tinha um trabalho ali na estação de ferroviária, não sei se ele era... Ele tinha um carrinho. Ele levava as malas. Levava as malas, ele transportava ali os volumes. Ele tinha um defeito no braço. Tinha qualquer coisa. E depois, não sei se ele já estava aposentado, ele acompanhava todos os enterros. Às vezes acontecia de um enterro passar pelo outro. Um estava indo para a matriz para ser abençoado o corpo, o outro já estava de volta. E ele saía de um enterro para acompanhar o outro. Não tinha um enterro que seu Teófilo Marra não acompanhasse. Mas ele era uma pessoa tão querida que, apesar dele ser carregador de volumes, né, tem uma rua aqui no Cordoeira com o nome dele. Ele era famoso, você falou aí. Então, essas pessoas... você vai lembrando, a gente é mais ou menos contemporâneo. Juca, deixa eu só dar um intervalo para a gente continuar, que a gente viaja nessas histórias aí da Leila, tá? A gente vai fazer um breve intervalo e retornamos daqui a pouco.